bem-vindos a mais uma escola dominical. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre falsas doutrinas, sobre heresias, mais especificamente dar continuidade a uma série de, as últimas 3 lições, talvez até 4, onde nós temos falado especificamente as últimas 3 lições, né? Começou na 5, 6, a 7, agora a 8, onde nós temos falado especificamente sobre a natureza de Jesus Cristo. Então, na lição 5, nós vimos que Jesus teve, ou tem, né? Principalmente teve no sentido quando esteve encarnado aqui na Terra, a natureza divina. Então, Jesus também é Deus, assim como Deus, Jesus também é Deus. Na lição de número 6, nós vimos a unidade entre Jesus e Deus, ou seja, nós vimos que Jesus ele não somente tem uma natureza divina, mas ele é um com o Pai, ou seja, é a mesma pessoa, não são pessoas diferentes, não existem 2 deuses, e sim um mesmo Deus, dividido em 3 pessoas, ou representado de 3 pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na semana passada, nós vimos como que essa natureza humana e divina de Jesus se relaciona. Então nós vimos, por exemplo, uma das falsas doutrinas que nós vimos é a doutrina que diz, a falsa doutrina que diz que ora Jesus se apresentava como Deus, ora Jesus se apresentava como homem. Ou seja, algumas pessoas, seja no início da igreja quanto hoje, entendem que Jesus ele não tinha as 2 naturezas ao mesmo tempo, e sim ele ficava revezando, ele ficava trocando entre natureza divina e natureza humana. E hoje, na lição de número 8, nós vamos ver sobre a experiência humana de Jesus. Agora, não a experiência divina dele, como a gente já viu nas aulas passadas, mas sim a experiência humana. Como foi para Jesus ter essa natureza humana? O que significa Jesus ter uma natureza humana? Como que Jesus viveu? Como que Jesus passou os seus 33 anos aqui na Terra? Então, o objetivo da lição de hoje é a gente ver não só como ele fez isso, mas também conhecer algumas falsas doutrinas que dizem o contrário. Diego, mas por que eu tenho que conhecer as falsas doutrinas? Obviamente, o que nós temos que nos atentar são as doutrinas verdadeiras, as doutrinas bíblicas. Mas é importante que nós conheçamos as falsas doutrinas, porque, como a gente já falou algumas vezes durante esse trimestre, as falsas doutrinas elas não são novas. Elas são falsas, mas não novas. Ou seja, as mesmas falsas doutrinas, as mesmas heresias que eram ensinadas no início da igreja, século III, século IV, século V, elas continuam sendo apresentadas hoje, apenas com uma roupagem diferente, com um nome diferente, talvez, com uma ideia um pouco diferente, mas a gente vai ver que elas se apresentam fundamentalmente da mesma forma. Então é importante nós conhecermos as falsas doutrinas, não só porque conhecendo as falsas nós conhecemos as verdadeiras, e aí você conhece a verdadeira, então você sabe separar a verdadeira da falsa, mas também para nós defendermos a nossa fé. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, hoje nós vivemos num mundo que até talvez 50 anos atrás, um almoço entre um judeu, um cristão, um muçulmano, um hindu, na mesma mesa não seria possível. Hoje, para nós, então, que moramos aqui em Berlim, uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem gente do mundo inteiro, isso é uma coisa comum. Talvez no seu ambiente de trabalho você já teve a experiência de trabalhar, de almoçar com pessoas completamente diferentes. Então, para nós, então, especificamente nós aqui, essa igreja, é fundamental que nós conheçamos essas falsas doutrinas. Não para segui-las, não para acreditar nelas, mas sim para sabermos como nos defender delas quando elas não forem apresentadas nessas situações que nós acabamos de descrever. Tudo bem? Bom, nosso texto base se encontra em dois livros. Nós vamos ler em João capítulo 1 e depois em Mateus capítulo 26. Então, João capítulo 1, do verso 43 ao verso 51, Mateus capítulo 26, nós vamos ler os versículos 37, 38 e 42. E pode ficar tranquilo que nós não estamos quebrando nenhuma regra de interpretação da Bíblia, porque estamos pulando os versículos 39, 40 e 41. É apenas porque eles não são necessários, se é que existe algum versículo que não é necessário, mas apenas para a gente poder fazer um melhor uso do nosso tempo. Então, João capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Depois, Mateus capítulo 26, versos 37, 38 e 42. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Então tá bom. João capítulo 1, verso 43 ao verso 50 diz assim: No dia seguinte,
quis Jesus ir a Galileia. Lembra que, repara que quis Jesus, ou seja, foi uma vontade de Jesus. Uma das coisas que nós vamos ver na aula de hoje é que Jesus ele tinha vontade. Você às vezes não tem vontade, eu, por exemplo, às vezes, um dia como hoje, calor, eu tenho vontade de tomar uma Coca-Cola bem gelada. Se tiver um gelinho, uma fatia, uma rodela de limão, então é uma vontade que eu tenho. Veja bem, Jesus tinha vontades. Aqui no verso 43, diz, no dia seguinte, quis Jesus, ou seja, ele, vontade própria, Jesus teve vontade de ir a Galileia. No entanto, nós vamos ver também que as vontades de Jesus estavam sempre submissas à sua vontade divina, ou seja, a natureza de Jesus humana estava sempre submissa à sua natureza divina. O que isso nos ensina? Nós podemos ter vontade. Não é errado um crente ter vontade. Vontade de cantar, vontade de dançar, vontade de jogar bola, vontade de ver televisão, vontade de ir no cinema, vontade de beber, de comer, vontade de fazer tudo. Não é errado ter vontade. Errado é quando a nossa vontade não está submissa à vontade de Deus. Aí é um problema. Jesus ele sempre teve a sua vontade humana, mas da mesma forma, a sua vontade humana sempre esteve submissa à vontade de Deus para a sua vida. O maior exemplo disso é quando Jesus está no Getsemane, logo antes de ser preso, que ele fala, Senhor, se possível, aparte esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então Jesus teve, por um momento, vontade de não passar por aquilo ali, mas ao mesmo tempo, ele submeteu a sua vontade humana à vontade do seu Pai, à vontade de Deus. Então, versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui uma verdadeira israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, vamos fazer uma pausa aqui, o que parece estranho, né? Porque quando o Filipe fala com Natanael, ela fala assim, mas pode vir alguém bom de lá? Ou seja, por um leitor despercebido, pode parecer que Natanael, como que Natanael questiona a origem de Jesus, né? Como pode alguma coisa boa vir da Galileia? Mas aí nos versículos seguintes, Jesus fala que ele é o verdadeiro israelita onde não há dolo. Olha que coisa interessante. Olha que contrassenso, né? Humanamente falando. Versículo 48. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então vê que Jesus já estava, né, observando Natanael de bem antes. Versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mais um parênteses a gente pode abrir. Quando Filipe fala com Natanael fala assim, mas pode vir alguém bom de lá? Aí Jesus vai falar com Natanael. Depois que Jesus fala com Natanael, e aqui a gente pode, né, de maneira bem poética, dizer que depois que Natanael tem um encontro com Jesus, o discurso de Natanael muda. O discurso de Natanael agora é, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aquela pessoa que Natanael inicialmente falou assim, pode alguém ser bom vindo de lá? Depois que Natanael conhece essa pessoa, Natanael fala, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que nós aprendemos com isso? Totalmente fora do assunto da nossa lição. Mas não podemos deixar de ignorar essa lição espiritual para nossas vidas. O que nós aprendemos com isso? Podem falar o que quiser de Jesus, até conhecer Jesus. Talvez nós aqui, antes de conhecermos a Jesus, falávamos alguma coisa sobre Jesus. Ah, mas Jesus, negócio de crente nada, igreja nada, Jesus é isso, Jesus é aquilo, que não sei o quê, Jesus não viveu, Jesus não... papapá. Mas depois que nós conhecemos a Jesus, não tem como você conhecer Jesus e continuar com a mesma opinião sobre Jesus. O que nós também podemos aprender daqui? A palavra de Deus nos diz que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. O que isso significa? O que eu quero trazer para a nossa meditação? Que muitas pessoas conhecem a Jesus através de nós. Não que elas não possam ter acesso a Jesus, mas talvez
conhecer Jesus pessoalmente sejam 2 passos à frente, enquanto nos conhecer seja apenas um passo à frente. O que isso significa? Precisamos ter cuidado com o nosso testemunho. Porque senão muitas pessoas vão conhecer a Jesus através do que nós representamos de Jesus, através do que nós falamos de Jesus, através do que nós testemunhamos de Jesus. Lembre-se que Jesus, antes de morrer, antes de ele ascender aos céus, ele falou: ide por todo mundo, sejam minhas testemunhas. É nossa missão ser testemunha de Jesus. Então, a gente também não pode tirar a responsabilidade das pessoas buscarem conhecer a Jesus diretamente, mas também não podemos ser ignorantes no fato de que muitas das vezes somos nós quem apresentamos Jesus para as pessoas, seja com palavras, seja com atos. Então aqui fica mais uma meditação para a nossa vida. Versículo 49, Natanael respondeu e disse, ou seja, depois que Natanael encontra Jesus, ele fala com Jesus, ele tem um diálogo com Jesus, Natanael responde e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 50, Jesus respondeu e disse: por que te disse, vinte debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Mais uma vez a gente para aqui. Aí Jesus fala assim: mas só porque eu falei contigo? Agora você mudou sua opinião? Isso é pouco. Isso não é nada. Coisas maiores do que essas verás. No versículo 51 diz: e disse, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Jesus fala para Natanael assim: mas só porque você falou comigo, agora você crê em mim? Isso não é nada, Natanael. Isso é nada. Porque se você andar comigo, de agora em diante, você vai ver o céu aberto. Você vai ver muito mais coisas. O que nós aprendemos com isso? Tem muito crente que conhece a Jesus e acha que é o máximo. Só que só conhecer a Jesus, Jesus fala assim: mas só porque tu me conhece? Então quer dizer que você vem à igreja só porque você me conhece. Você ora, você lê a Bíblia só porque você me conhece? Mas me conhecer é pouco. Se você andar comigo, se você passar comigo os próximos 3 anos, você vai ver os céus abertos. Como que tem gente que se contenta somente em conhecer Jesus? Fala. Eu diria nem conhecer, mas tem gente que se contenta só em ouvir a revelação de Jesus. Porque Jesus revelou: só porque eu te disse que tu estava na figueira, tu já creu em mim? Pois é. E aí as pessoas nem conhecer de fato, né? Não conhece, entendeu? Exatamente. Não quer. Mas só porque Jesus falou assim: ó, tem uma obra na sua vida, não, então eu creio. Já fica todo. Jesus falou: olha, anda comigo, que você, daqui em diante, veja bem, daqui em diante, 3 anos, daqui em diante, você, no versículo 51, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, ou seja, ação, movimento. Outra coisa que nós aprendemos aqui: eu quero ver o movimento. Né? Tem muito crente que dentro da igreja: não, eu quero ver movimento. Esse negócio de igreja parada, não, tem que ter ação, tem que ter movimento, tem que ter... Só tem movimento se você estiver com Jesus. Sem Jesus não tem movimento. E quem tem que estar com Jesus não é a igreja física, é o crente. Tem muito crente que reclama que não tem movimento na igreja. Mas se não tem movimento na igreja, veja bem, nós somos aqui 3, 6, 9, 12 pessoas. Se a gente agora falar assim: olha, essa igreja não tem movimento, quem é responsável por trazer um movimento para essa igreja? Nós. Quem? Nós. Os 12. Certo? Porque se nós 12 estivermos parados, não tem movimento. Vamos trazer para o aspecto físico, vai ficar mais fácil. Nós 12, tá os 12 parados, que nem está. Não tem movimento. Se um se mexer, tem movimento? Tem, não tem? Só tem movimento quem tem intimidade com Jesus. E o movimento começa por mim. Então como que você vai... É igual quando você vai na igreja. Isso já aconteceu comigo, pessoalmente. Já fui exortado e repreendido por causa disso, porque eu já fiz isso. Testemunho pessoal. De você ir no culto e falar assim: o culto hoje foi ruim. E aí a pessoa falou pra mim: mas se o culto foi ruim, é porque você não fez o culto. Porque quando eu venho para a igreja, não sou eu trazendo o meu culto e apresentando a Deus. Então se o culto foi ruim, a culpa foi minha. Eu fiz o culto ser ruim.
Não foi o pastor, não foi o diácono, o presbítero, o grupo de louvor, a irmã que desafinou, o irmão que não me deu bom dia. A culpa foi minha, porque eu trouxe o meu culto. Precisamos ter esse entendimento. Senão a gente vive, mais uma vez, como eu costumo dizer, a gente vive igual Adão. Adão, por que tu comeu a fruta? Por causa da mulher que tu me deste. Eva, o que aconteceu? A culpa foi da serpente, a culpa nunca é minha. A culpa é do pastor, que o culto foi ruim, a culpa é da irmã que desafinou, que o culto foi ruim, a culpa é do calor, a culpa é do frio, a culpa é sempre do outro. Mas quando nós viemos à igreja, nós viemos trazer o nosso culto. Então, se o culto foi ruim, a culpa é minha. Amém? Amém. Então, João capítulo 1, 43 a 51. Agora vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 26. E aí nós vamos ler os versos 37, 38 e 42. Mateus, capítulo 26. Versos 37, 38 e 42. Diz assim a palavra de Deus. E levando consigo Pedro, levando quem? Jesus, né? Se a gente for para o versículo 36, a gente vai ver que quando Jesus ele chega no Getsemane para orar. E levando consigo Pedro, então eles chegam com os discípulos, e ele, no versículo, vamos ler o 36. Então chegando Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Então Jesus chega com os discípulos, né? No Getsemane e fala assim, olha, fica aqui que eu vou ali orar. Só que aí no 37 diz que, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Um Deus se entristece? Não. Quem que se entristece? O homem. Então aqui nós temos mais uma prova da natureza humana de Jesus. Ele se entristeceu, ele se angustiou. E como que tem gente que diz que crente não pode ficar triste? Ficar triste o crente pode. O crente não pode é ser triste. Tem uma diferença. É igual um crente, ele não deve ficar alegre. Ele deve ser alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o fruto do Espírito Santo produz em nós alegria. Então o crente, ele deve ser alegre e de vez em quando ficar triste. É normal ficar triste. Morreu um ente querido, por exemplo, o maior exemplo, acho que um dos principais exemplos que nós podemos usar. O pai morreu. Fique triste. Curta o seu luto. Curta não no sentido de ter prazer, mas, né? Chore o seu luto. Chore o seu luto. Chore o seu luto. A psicologia vai dizer, se não me engano, que você tem até 2 anos. Você pode ficar enlutado por até 2 anos. Passou disso, aí já pode ser um sinal de algo patológico. Mas chora 2 anos, o dia inteiro, se você quiser. É digno, é natural, é humano. Jesus, como um homem, entristeceu e se angustiou. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então veja que aqui nós temos tanto um relato de Mateus, quanto uma confissão de Jesus. Se não tivesse a confissão de Jesus, alguém podia falar assim, não, mas aí foi o que Mateus achou que Jesus estava fazendo. Mateus disse que Jesus se entristeceu e se angustiou. Mas aqui nós temos tanto uma observação do autor, Mateus, e nós temos uma confissão do próprio Jesus, quando ele diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora repara uma coisa, mais um parênteses que a gente abre. Jesus fala, minha alma está cheia de tristeza. Para sempre? Não? Então é temporário. Até quando que a alma dele estava com tristeza? Até a morte. Um crente pode ficar triste? Pode. Até a morte. Por que Jesus ficou triste até a morte? Porque ele sabia o que vinha após a morte. Um crente ele pode ficar triste até o problema. Mas ele tem que saber que além do problema, não tem mais tristeza. É a esperança que o crente tem. Agora tem muito crente que ele não consegue olhar 5 palmos à sua frente e ele só vê a morte. E ele acha que a morte é o fim. Então repare que Jesus ele fala, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então até eu morrer, eu vou ficar triste, eu vou ficar angustiado. Né? Não que Jesus tenha falado isso, mas parafraseando.
Até eu morrer, eu vou ficar triste, eu vou ficar angustiado. Durante essa luta, durante essa prova, durante esse problema, eu vou ficar triste, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar abatido. Mas eu sei que depois da morte vai vir o triunfo. E aí eu fico alegre de novo. Então veja mais uma vez, o crente, ele pode ficar triste. O que ele não pode é ser triste. De modo contrário, o crente ele deve ser alegre e não ficar alegre. Ele tem que ser alegre para a vida. Ele tem que ser alegre, até mesmo porque ele reflete a Jesus Cristo. Então, lemos o 37 e o 38. Agora vamos pular para o 42. O versículo 42 diz: E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então aqui a gente vê, como eu falei há alguns minutos atrás, que Jesus ele tinha sua vontade. A gente viu lá em João, quando diz que Jesus teve vontade de ir a Galileia. Ele não foi mandado, ele quis ir. Ele acordou, sei lá, o que estava fazendo, e falou: quer saber, eu vou na Galileia. Jesus teve a sua vontade humana. A diferença é que todas as vezes que Jesus teve vontade humana, ele submeteu essa vontade à vontade de Deus. Porque ele era Deus? Não. Nós podemos fazer isso também. A diferença é que Jesus podia e quis. Nós podemos, mas às vezes a gente não quer. Eu posso submeter a minha vontade à vontade de Deus. Só que nem sempre eu quero. Porque eu sei que se eu submeter a minha vontade à vontade de Deus, Deus vai falar assim: não, isso aí não. Não, isso aqui é diferente. Não, ó, peraí, aguenta. E aí a nossa natureza humana faz com que a gente não. Se eu já sei que vai dizer não, então eu vou impedir. Ok? Amém? Bom, dando início à nossa lição. Como eu disse, hoje o objetivo da nossa lição é a gente falar sobre as experiências humanas de Jesus. É nós entendermos, com base na Bíblia, não sou eu falando, é a Bíblia nos mostrando, é a Bíblia nos dizendo, é a Bíblia nos dando exemplo, de que Jesus, de maneira nenhuma, viveu de forma isolada. Algumas pessoas, algumas religiões dizem, ensinam, trazem a ideia de que Jesus ele viveu como um monge, Jesus viveu isolado, Jesus viveu como alguém que não tinha contato com o mundo. Seja um distanciamento social voluntário, vamos dizer assim, ou seja que Jesus só aparecia em alguns momentos e depois sumia e ninguém... Não, só. Jesus ele viveu em sociedade, assim como nós vivemos. Jesus não viveu isolado, Jesus não viveu como um monge, Jesus não viveu num retiro espiritual durante 33 anos e de vez em quando Jesus saía desse retiro para fazer alguma coisa e depois voltava para se retirar. Não. Jesus viveu socialmente no meio das pessoas. Que pessoas? Todas as pessoas. Nós vemos na Bíblia que Jesus viveu no meio de todas as pessoas. Jesus foi na sinagoga, Jesus sentou com os mestres e doutores, mas Jesus também conversou com os pecadores, Jesus também estava com os fariseus, com os saduceus. Jesus saiu para o Getsemane para orar, mas Jesus também foi na festa de casamento. Jesus também sentava na roda, também conversava, Jesus também queria viajar, Jesus também queria descansar, Jesus ficou feliz, Jesus ficou triste, Jesus chorou, ficou angustiado. Jesus viveu uma vida, humanamente falando, normal. Tampouco Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deveriam viver isolados. Em nenhum momento da palavra de Deus nós vemos Jesus falando para os discípulos: vivam isolados, vivam destacados, vivam retirados. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou para viver em santidade. Jesus ensinou sobre viver em santidade, mas não isolado. Mas, Diego, é possível viver em santidade sem estar isolado? Ué, se não fosse possível, Jesus não falava para fazer isso. Jesus viveu junto, mas em santidade. É o maior exemplo que nós temos. Tanto quanto tantos outros na Bíblia. Lembra de Ló, por exemplo? Lá em Sodoma? Quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma, e Abraão, mas, Senhor, 150, 50, parece um leilão, né? Parece um leilão. Vai, só que não ia ser para mais, é para menos. Tinha uma pessoa lá, não tinha? Ló estava lá, vivendo em Sodoma e Gomorra, mas em santidade.
Então essa ideia de que o crente ele tem que viver isolado, isso é antibíblico. Essa ideia de que o crente tem que viver num retiro espiritual perene para sempre, né? Durante toda a sua vida, a sua existência, isso é errado. Porque o crente tem que viver em santidade. Ah, mas eu não consigo viver em santidade, então eu vou viver isolado. Você não está cumprindo a Bíblia, porque a Bíblia não manda você viver em santidade isolado. Ela manda você viver em santidade junto com os outros, como Jesus viveu. Ok? Então, nós vemos que, vamos ver na Bíblia aqui, Jesus ele viveu em sociedade e ele ensinou os seus discípulos a viver em sociedade, porém em santidade. Tem uma diferença. Pode entrar. Bom, vamos ver então algumas experiências humanas de Jesus. E a primeira experiência humana de Jesus que nós vamos destacar é justamente como a gente diz, no vale da... como, pelo menos eu digo, né? Quando eu vou passar por um lugar muito perigoso, uma situação, né? É o vale da sombra da morte, né? Vale da sombra da morte. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos Jesus não só vivendo em sociedade, com os amigos e tal, a gente vai falar sobre isso, eventualmente, mas nós não vemos, ou melhor dizendo, nós não vemos Jesus fugindo dos problemas. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Muitos crentes, eles têm a ideia de que, bom, se o problema, e aí, claro, vamos definir o que é problema, vamos supor, eu sei que no meu trabalho tem um muçulmano. E aí eu falo assim, não, se o cara olhar para mim, se o cara for para um lado, eu vou para o outro, porque eu não quero contato com o muçulmano. Mas por que você não quer contato com o muçulmano? Porque você, né, você tem um preconceito? Não, o cara vai sentar, vai começar a falar um monte de coisa, e vai dizer que Allah não sei o que, que Maomé não sei o que lá, e eu não quero ter que responder, porque minha fé é isso, e pronto, acabou, eu não quero ter contato com ele. Então, se ele sentar na mesa, eu levanto e saio, porque vai surgir esses assuntos, e eu não quero ter que discutir isso. Vamos ver o que Jesus fazia? Se a gente abrir a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 3, Mateus, capítulo 15, versículo 3. Na verdade, vamos ler o versículo 1. Vamos começar do versículo 1. Aí a gente lê o versículo 3 e depois a gente lê o versículo 6. Diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem um pão? Veja bem, Jesus estava parado, não sei onde Jesus estava, né? Mas Jesus estava lá. Chegaram os escribas e fariseus e falaram: Vem cá, por que vocês transgridem a lei? Me explica. E aí, no versículo 6, né? No versículo 3, Jesus, ele, porém, respondendo, disse: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Responde a pergunta com a pergunta. E aí Jesus discorre sobre o assunto, e no versículo 6 ele diz: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que nós podemos, pegando esse versículo apenas como um ponto de partida, o que nós vemos sobre o ministério de Jesus? Nós vemos que Jesus, ele entrava em debates, em discussões, em questionamentos com as autoridades religiosas judaicas, com outras classes de judeus que não compartilhavam a mesma visão de Jesus Cristo. Jesus, ele sentava, ele discutia, ele conversava, ele debatia, e aí a gente vai, obviamente, falar sobre o que é um debate, ou um debate sadio, ou um debate bíblico, se é que a gente pode assim dizer, mas o fato é que Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele debatia com fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma classe, né, dos judeus que tinham uma rixa com os saduceus, que era uma outra classe que Jesus também se relacionava. E os fariseus, eles eram membros do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo de 20 a 23 judeus, fariseus, onde eles aplicavam a lei mosaica, ou seja, como se fosse um tribunal. Tribunal dos judeus, era o Sinédrio. E aí o Sinédrio você tinha de 20 a 20 ou 23 homens, né, que eram ali observadores da lei e que
exerciam a lei, ou faziam a lei ser cumprida, né? Então, você sempre vai ver na Bíblia, no texto bíblico, nos 4 evangelhos, os fariseus, né, olhando, ó, isso está errado, não sei o quê, tem que ser assim, papapá. Lembra da mulher adúltera, né? Ó, tem que apedrejar, então pega a pedra aí e vamos apedrejar. Esse tipo de pessoa, Jesus se relacionava com eles. Aqui no capítulo 15 de Mateus, a gente vê escribas e fariseus indagando Jesus, perguntando Jesus. E a gente não vê Jesus fugindo da pergunta, não, Jesus responde a pergunta. Nós vemos também Jesus com os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus era uma classe, era uma família que, né, desde a época de Salomão, era quem detinha o cargo de sumo sacerdote. Então os saduceus, assim como os fariseus, eles eram uma facção dentro do judaísmo, ou seja, era um grupo separado dentro do judaísmo. Todos eles eram judeus, mas uns eram fariseus, outros eram saduceus, uns eram fariseus e outros eram saduceus. Os saduceus, eles se diferenciavam dos fariseus, dentre outras coisas, é que os saduceus, eles criam apenas no Pentateuco. Então, para eles, o Antigo Testamento, né, a lei, na época de Jesus não tinha Antigo Testamento, não existia a nomenclatura Antigo Testamento, mas existiam os 39 livros, assim como outros livros. Para eles, os 39 livros eram divididos entre a lei, né, o Pentateuco, os livros históricos e os livros poéticos. Os saduceus, eles só levavam em consideração, eles só acreditavam no Pentateuco. O restante, os históricos e os poéticos, eles descartavam. Por quê? Porque eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, ou seja, eles tinham uma crença diferente, um entendimento diferente, e por isso eles rejeitavam os outros livros e por isso eles se diferenciavam dos fariseus. Mas Jesus falava com eles. Jesus conversava com eles. Claro que a gente não pode entender que Jesus conversava com eles da mesma forma como conversava com os discípulos. Mas a gente vê na Bíblia que Jesus se relacionava com eles. Não no mesmo nível de relacionamento, obviamente, mas se relacionava, conversava. Se chegasse, fizesse pergunta, Jesus respondia. A gente acabou de ler aqui no capítulo 15 do livro de Mateus. Jesus respondendo. Jesus, a gente pode dizer assim, debatendo com essas pessoas. Nós temos também um terceiro grupo de inimigos, vamos dizer assim, entre aspas, né, de Jesus, que são os herodianos. Quem eram os herodianos? Eles eram pessoas, no popular, eles eram os marqueteiros de Herodes. Você tinha o rei Herodes, que era quem governava aquela região. Eles eram os marqueteiros de Herodes. Eles eram aqueles que ficavam no meio do povo. Ó, Herodes é legal, Herodes é gente fina, não sei o quê. E ficava ali observando se o pessoal gostava, não gostava, né? Os fofoqueiros de Herodes. Jesus também falava com ele, se relacionava com ele. Jesus também tinha contato com esse povo. Então a gente vê, pelo ministério de Jesus, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que Jesus ele não fugia dos problemas. Em que sentido? Ah, não, ali tem um fariseu. Não. O fariseu vai me perguntar da lei, aí, não. Deixa pra lá. O fariseu é fariseu mesmo, então deixa pra lá, não vai adiantar eu falar. Então deixa pra lá, não quero esse contato com esse tipo de gente, não. Pelo contrário, Jesus debatia com eles. Aí digo, então é certo o crente debater? Depende do tipo de debate. Aí vamos para a Bíblia ver o que é um debate? Todas as vezes que Jesus debatia com os fariseus, com os saduceus, com essas pessoas, como era o debate de Jesus? E aí, mais uma vez, eu trago a lembrança de que muitas das palavras, muitas das coisas do tempo bíblico, dos tempos bíblicos, perderam o sentido ou trocaram o sentido nos dias atuais. Por exemplo, escravidão. Quando você olha a Bíblia e você vê que tinha escravos, você pensa logo em quê? Em pessoas amarradas, né? Tomando chicotada e tal, não sei o quê. Em alguns momentos sim, como por exemplo, o povo hebreu escravo no Egito. Em outros momentos não, Abraão tinha escravos. Mas ele não açoitava os seus escravos. É porque escravos, na Bíblia, são servos, que podem ser tratados como os escravos modernos, vamos assim dizer, mas também podem ser tratados como servos somente. Né? Paulo fala lá em Romanos, porque eu sou escravo de Cristo. Ah, então quer dizer que Cristo açoitava Paulo todos os dias? Não, ele era servo de Cristo, ele servia a Cristo. Ele não tinha a sua vontade, mas a vontade de Cristo sendo cumprida na sua vida. Debate é a mesma coisa.
Quando a gente fala, porque Jesus debatia com os fariseus, aí a gente pensa, bom, o que é um debate hoje? E aí você vê o que é um debate hoje, o debate de hoje não tem nada a ver com o debate de Jesus Cristo. Por quê? Primeira ideia que vem à nossa mente de debate é o quê? Um debate político. Como que é um debate político? Você tem ali 2, 3, 4, 5, depende do cargo, pelo menos no Brasil. Eu imagino que aqui, até onde eu sei, aqui na Alemanha também é a mesma coisa. Você tem debate político, no mundo inteiro, na verdade. Então você tem, por exemplo, a eleição para presidente, chanceler da Alemanha. Você tem lá um debate. Aí você vai ter o candidato A, o candidato B, e aí você tem um mediador, que ele faz uma pergunta e aí os dois defendem. Bom, teoricamente deveriam apresentar o seu ponto de vista, a sua solução para o problema. O que acontece na prática, muitas das vezes, se não todas, é uma troca de ofensa entre os dois. O que acontece muitas das vezes é um querendo convencer o outro de que ele está certo, de que a outra parte está certa. Quando a gente sai do âmbito político, a gente vai, por exemplo, para o âmbito religioso. O que é um debate religioso hoje? Alguém sabe me dizer? Alguém já assistiu? Alguém já presenciou um debate religioso? Já assistiu? Já assisti. Como é que foi? Na verdade... Como diz a Bíblia, pranto e ranger de dentes. Porque Né? é muito conflito, né? É conflito. O debate hoje, principalmente o religioso, e aí não me interessa o político, porque nós não somos cidadãos do mundo. Nos interessa o religioso. Não o religioso como religião, mas principalmente que envolve a igreja. Como que são os debates supostamente cristãos? É briga. Teológica, né? Hã? Muita divergência É teológica. divergência teológica. Eu acredito nisso, não sei o quê, papapá. E aí tem Não há um... um respeito. Não há um respeito. Aí tem sempre um que é mais exaltado, porque as pessoas são diferentes, né? Quando a gente vai para os 4 temperamentos, então tem o fleumático, tem o melancólico, mas tem o Pedro do negócio que já levanta e dedo na cara, e aí cospe, não sei o quê, e já bate no microfone, derruba. A gente vê Jesus fazendo isso. Mas Jesus debatia. Só que Jesus debatia com ética. Jesus não debatia preocupado de provar para o outro que ele estava errado. Jesus debatia preocupado em provar que ele estava certo, não que o outro estava errado. Tem uma diferença. Quando você conversa com alguém sobre a Bíblia, você está mais preocupado em provar que o muçulmano está errado ou em provar que você está certo? Tem uma diferença. Quando você debate com um católico, quando você debate com um adventista, com um testemunho de Jeová, um mórmon, um espírita, um budista, qualquer pessoa que não crê no que você crê, até mesmo dentro da igreja, muitas das vezes, como o nosso irmão Ítalo falou, muitas vezes debates é uma briga teológica, de quem tem a melhor teologia, quem tem a teologia mais certa. Quando você está na igreja, conversando com alguém sobre um assunto específico, Apocalipse, volta de Jesus Cristo, talvez uma das teologias mais divergentes dentro do meio cristão, você está mais preocupado em provar que o outro está errado ou provar que você está certo? Segunda pergunta, por que provar? Por que você quer provar alguma coisa? Porque veja bem, se a gente for analisar esse comportamento de provar alguma coisa, a gente vai ver que, né, a psicologia talvez explique melhor isso, de que você quer provar, né, nem sempre para os motivos certos. Você quer provar porque você não quer ser o único errado, então você quer provar que tudo está certo. Né? Eu vim de camisa rosa, pêssego. E aí, por que eu estou com essa camisa, que eu estou usando porque a minha esposa me deu, eu não posso falar que eu não gostei, então agora eu quero provar para todos os homens que usaram uma camisa dessa cor, tá tudo bem. Mas não porque eu gosto da camisa, mas porque eu não tenho como não usar a camisa. Então eu quero provar que essa camisa é bonita para que os outros usem e aí eu consiga encontrar a minha aceitação. Veja, na verdade, eu não quero provar que a camisa é bonita. Na verdade, eu quero resolver um problema que eu tenho, que é usar essa camisa. Quando a gente traz isso para a igreja, quando a gente traz isso para a Bíblia, muitas pessoas querem provar que estão certas, porque na verdade, elas não sabem se elas estão certas. É o que eu já perguntei aqui várias vezes e continuo perguntando. Você sabe por que você crê em Jesus Cristo? Você sabe o porquê você vem à igreja? Você sabe o porquê você lê a Bíblia? Você sabe o porquê você ora?
Porque se você não tem essa convicção, se nós não temos essa convicção, a gente vai querer provar que o que a gente faz está certo. Mas não porque a gente sabe que está certo. Mas porque eu quero aceitação, eu quero que a outra pessoa entenda que está certo para falar, é verdade, que o Diego está fazendo está certo. Mas eu mesmo não faço a mínima ideia do que estou fazendo. Então quando a gente fala de debate, que tipo de debate nós estamos nos envolvendo? Será que esse debate é produtivo? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus participando de debates. Como é que eram os debates de Jesus? A gente vai ver que todos eles eram produtivos. Todos eles causavam exortação. Nenhum deles acabava em confusão. Nenhum deles acabava com corta. Nenhum deles acabavam assim. As pessoas questionavam. Jesus de forma ética. E aí quando você faz um seminário de teologia, por exemplo, uma das matérias que tem é a ética cristã. Precisamos ter ética cristã. Seja para falar com o nosso irmão, seja para estar aqui no púlpito, pregando, ensinando, seja para debater. Um crente precisa ser ético. Porque Jesus nos mostrou que é ético. O que é ser ético? Jesus nos ensinou sobre ética cristã. Precisamos aprender então com Jesus a sermos éticos. Os debates que Jesus se envolviam, eles eram éticos, eles eram produtivos. Jesus não estava preocupado em mostrar que ele estava certo, em provar que ele estava certo. Jesus apenas, olha só, você está falando isso, mas você faz isso. Não parece correto. O caminho é esse aqui. E se você acredita, acredita. Se você não acredita, Jesus não estava preocupado em convencer ninguém. Por que nós, quando entramos em debates hoje, a gente está preocupado em convencer as pessoas? Nós não vamos convencer as pessoas. Porque a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Então, se eu ficar tentando convencer as pessoas do que eu acho correto, eu estou cometendo dois erros. Primeiro, querer fazer uma coisa que não sou eu que faço, que é convencer. Segundo, quem disse que eu sou o correto? Tem gente que passa a vida inteira na igreja achando que está certo. Depois de 60 anos de igreja, descobre que estava errado. É normal. Deixa só ela falar primeiro que ela levantou a mão de você. Eu acho interessante que quando Jesus, você fala que Jesus debatia, mas ele fazia uma coisa também que eu acho que faz toda a diferença, que ele respondia com perguntas. E quando você faz uma pergunta, você leva o outro à reflexão. Exatamente. Então, na verdade, ele não só apontava o argumento dele, ele fazia o outro pensar sobre o que ele estava falando, entendeu? Ou fazendo. Exatamente. Digo. Qual que é a diferença quando você vai evangelizar? Você não está querendo convencer a pessoa daquilo que você acredita? Então, eu diria que as duas coisas são incoerentes, são incompatíveis, tá? O evangelismo, ele não é um convencimento, tá? Vamos lá. Vamos dar um passo para trás. O que é evangelizar? Evangelizar é quando você fala do evangelho. O que é evangelho? Evangelho, o significado da palavra evangelho é boas novas. Então, quando você está evangelizando, a ideia é você contar as boas novas, contar as notícias, contar coisas boas. Que coisas boas são essas? Porque muita gente acha que evangelho é um termo bíblico. O evangelho não é um termo bíblico, tá? Eu posso ser evangelista de camisa salmão. Eu conto para as pessoas o prazer, o conforto que uma camisa salmão traz. Isso é o evangelho. Então, quando nós evangelizamos, a ideia, o objetivo do evangelismo é você contar as boas novas sobre Jesus. Então é você contar, não é você convencer. O evangelismo não é sobre convencer as pessoas. O evangelismo é sobre apresentar Jesus para as pessoas. Olha, existe uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que também é Deus, que veio ao mundo, que sofreu, que morreu pelos nossos pecados. Mas por que ele morreu? Quem disse? Por que ele... Não, porque todos nós somos pecadores, papapá, olha só. Eu posso te dizer o que Jesus fez na minha vida. Eu era assim, fiquei assado e tudo mais. Isso é evangelizar. Evangelizar é convencer as pessoas. A Bíblia nos diz que quem convence é o Espírito Santo. Só que muito crente quer evangelizar convencendo as pessoas. Aí está errado. É igual o crente que quer converter as pessoas colocando medo de ir para o inferno. A força, né? Colocando. Aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Mas, peraí. A pessoa não tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno.
não ir para o inferno é uma consequência. Né? A minha avó, por exemplo, eu cresci com a minha avó falando, meu filho, você tem que dar o dízimo, senão você vai ficar pobre. Mas eu não tenho que dar o dízimo para não ficar pobre. Eu tenho que dar o dízimo porque eu obediência a Deus. Né? Eu tenho que aceitar Jesus porque Ele é Jesus. Porque Deus é Deus. Não para não ir para o inferno. Então, esse convencimento, né, o cristianismo ele é uma religião prosélita. O que é prosélita? É porque ele é uma religião que é um dos objetivos dessa religião, tá? E a gente está falando do cristianismo como religião, tá? Não estamos falando de Bíblia, estamos falando de... Bom, a Bíblia fala isso, mas, de maneira geral, o proselitismo é quando uma religião ou um grupo, ele tem como um dos seus objetivos trazer mais pessoas para esse grupo, tá? Então, por exemplo, você pode ter grupos, sei lá, de motociclistas, que sejam prosélitos, ou seja, eles querem trazer mais pessoas para o mundo do motociclismo. O cristianismo é uma dessas religiões. Tem religiões que, se você for falar com um membro dessa religião, ele não está dando a mínima se você é adepto da religião ou não. Se você quiser, ele te apresenta. Se você não quiser, também ele passa a vida inteira conversando com você sem mencionar o assunto. O cristianismo, ele é uma religião prosélita. É bem verdade que Jesus disse, Jesus nos deu essa missão. Mas lembra a missão que Jesus nos deu? Ele deu várias, mas a principal missão de Jesus, que Jesus nos deu, foi qual? Pregai, não convencei. Jesus não falou, ide por todo mundo e convencei a todo mundo do evangelho. Ele falou, ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e contai as coisas que acontecem. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem quiser duvidar, que pergunte e você responda, como Jesus fazia. Mas não convencer. Então, lembre-se disso. Quando a gente fala de evangelismo, evangelismo não é sobre convencimento. Evangelismo é uma apresentação. É você dizer quem Jesus é e o que ele faz. Só que aí a gente pode abrir um outro parênteses. Para eu dizer quem ele é e quem ele faz, eu preciso conhecer ele e saber o que ele faz. Senão vira um convencimento. Senão vira assim, aceita Jesus. Por quê? Porque Jesus é bom. Mas por que ele é bom? Porque ele é bom. Mas por que ele é bom? Porque ele é... Você bate na pedra e não sai do lugar. Por que Jesus é bom? Você sabe responder? Alguém chega para você e fala assim, Josimar, por que eu tenho que aceitar Jesus? Letícia, por quê? Me dá um motivo. Fazer igual eu faço com o Daniel. Quando o Daniel não quer fazer uma coisa, eu falo assim, tá bom, me dá 3 motivos pelo qual você não quer fazer isso. Se você me convencer com 3 motivos, eu deixo você não fazer o que você não quer fazer. Se alguém chegar para você e falar assim, me dá 3 motivos para aceitar Jesus, que motivo você vai dar? Porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele é misericordioso? E aí? Por que ele é bom? Por que Jesus é misericordioso? Por que Jesus é amor? Lembre-se que evangelismo é você dizer quem ele é e o que ele faz. Para você dizer quem ele é, você tem que conhecer a ele. O Josimar chega para mim e fala assim, Diego, me apresenta o Zé. Ou chega para o Josimar e fala, Josimar, vou te apresentar uma pessoa, cara, te apresentar o Zé. Eu tenho que falar o que quiser. Quem é o Zé? Ah, o Zé é o marido da Lidiane. O Josimar fala, tá, o Andrés é o marido da Janaína. E o Ítalo é o marido da Bárbara. E daí que ele é o marido da Lidiane? O que ele tem de especial? Só porque ele é o marido da Lidiane? Aí quando eu falo, não, ó, o marido da nossa irmã Lidiane, o Zé é gente fina, o Zé é prestativo. Cara, o que tu precisar, tu pode falar com o Zé. Zé é bom de papo, o Zé é engraçado, é um cara legal e tal, não sei o quê. Ah, então eu conheço o Zé e estou apresentando quem é o Zé. E o que ele faz? Ih, rapaz, fiquei sabendo ontem que o Zé faz um pastel de bacalhau e um pastel de nata que, ó, dá pé em muito restaurante. Fiquei sabendo ontem que o Andrés faz um churrasco que não tem outro igual. Mas por quê? Porque eu conheço ele e eu vi o que ele faz. Eu experimentei o que ele faz. Evangelismo é isso. É falar quem é Jesus e dizer o que ele faz. Mas para falar quem é Jesus, eu tenho que conhecer ele. Para eu saber o que ele faz, eu tenho que ter experimentado o que ele faz. Eu não posso falar daquilo que eu não experimentei. Eu não posso falar da feijoada do Ítalo se eu nunca comi a feijoada do Ítalo. Porque aí alguém pergunta assim,
Tá, mas a feijoada dele tem pé e orelha? Eu falei, rapaz, e agora? Tem pé e orelha ou não tem? Eu nunca comi, não tem como saber. Ok? Respondido? Bom, voltando ao nosso assunto. Então a gente vê que Jesus, ele não fugia de problema. Jesus sabia, Jesus era Deus, ele sabia o que os fariseus, o que os saduceus, o que os herodianos queriam com ele. Quando Jesus estava naquela passagem que, né, chega o cobrador de imposto, né, e aí indaga lá sobre imposto, Jesus sabia que eles queriam pegar Jesus no pulo, queriam pegar Jesus na sonegação de imposto. E nem por isso Jesus fugiu. Jesus sabia antes deles virem, Jesus era Deus. A gente já falou sobre isso algumas aulas atrás. Jesus sabia que ele ia vir. Jesus sabia que Natanael falou assim, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Mas nem assim Jesus fugiu da briga. Mas não que Jesus queria entrar na briga. Mas Jesus queria, olha só, você quer questionar? Você quer perguntar? Eu respondo, não tem problema. Com ética, com calma, com paciência. Não querendo provar que você está errado, mas te apresentando o porquê que eu estou certo, o porquê que eu acho que eu estou certo. Esse é um debate cristão. Agora, um debate onde as partes gritam, xinga, muitas das vezes, briga, tapa pra lá, encosta, não sei o quê, papapá, e bota o dedo na cara. Isso não é um debate. Isso é uma briga. Fuja desse tipo de briga. Fuja desse debate. Ele não é produtivo. Ele não vai te acrescentar nada. Ou melhor, a única coisa que ele vai te acrescentar é no dia seguinte você fala, ih rapaz, tu viu aquele debate lá? E rapaz, o negócio ficou estreito, hein? O pastor tal levantou o dedo pro outro e o outro falou isso, não sei o quê, e caramba. É a única coisa que vai causar dissensão no meio da igreja. Dissensão já é ruim. No meio da igreja, abominável. Então cuidado com isso. Amém? Podemos seguir? Diego, Diga. e também para os ouvintes, para alguns ouvintes novos convertidos, aí só traz mais confusão na mente, né? Exatamente. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas nem os crentes se entendem entre eles. Como que eu vou entrar nessa brincadeira? Infelizmente. Uma vez, conversando com uma pessoa, aí, porque igreja, que igreja você é? Ah, sou Assembleia de Deus. Caramba, mas tem Assembleia de Deus no mundo, hein? Rapaz, tem Madureira, tem CGDB, tem não sei da onde. Mas não dá pra vocês se reunirem, não, e ter uma igreja só, Assembleia de Deus? Olha aqui, assim, ó. Olha que testemunho. Aí eu ouvi ontem também, não, anteontem, que a Assembleia de Deus fica dando sal grosso para as pessoas. Eu falei assim, não, eu sou da Assembleia de Deus, não existe isso. Você causa isso. Tu viu isso? Você tem 500, né, de uma forma bem efêmera, assim, tem 500 mil Assembleias de Deus no mundo. Você não tem como controlar o que todas fazem. Aí, não, eu fui na Assembleia de Deus, aqui eu não podia nem olhar pro lado. Aí você tem que, não, mas papapá, quer ali, né? Dá mais trabalho, mas a igreja, veja bem a igreja, que era para ser unida. Que ao longo da história foi desunindo, e rachando, e dividindo, por diversos motivos. Às vezes motivos bons, vamos dizer assim, como por exemplo a Reforma Protestante. Né? O primeiro racha, vamos dizer assim, que houve na igreja, foi, você tinha a igreja, que só era igreja, e aí, né, encabeçado por Lutero, a Reforma Protestante não foi só Lutero, tiveram vários outros homens de Deus, mas encabeçados por Lutero, eles protestaram contra a igreja e criaram uma outra vertente. Um motivo bom, a igreja naquele momento estava indo para o lugar errado. E aí, a partir de então você tem o que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Protestante. E aí ao longo, mais divisões, de novo. Às vezes, ora, por um motivo saudável, um motivo bíblico, a igreja estava indo para o lugar errado e houve uma divergência, porque uma parte daquele grupo decidiu ir para o lado certo, vamos dizer, o lado bíblico, horas por vaidade. Não, Deus me chamou para ser cabeça, não me chamou para ser cauda. Como que eu vou ficar debaixo de um pastor? Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu tenho que ter minha igreja. Não posso aceitar a ordem de ninguém, só aceito a ordem de Jesus. E aí abre outra igreja, e abre outra, e abre outra, e abre outra, e por aí vai. Ok? Bom, então a gente vê que Jesus, ele debatia, Jesus, ele não fugia dos seus inimigos, vamos dizer assim. Mas, da mesma forma, Jesus era ético, Jesus era respeitoso, Jesus era calmo, Jesus era tranquilo. Se eu sei que eu não tenho sangue frio para participar de um debate, não participo.
Mas também não participe e fica assim, não, mas ora Jesus, ora o Espírito Santo, fala Espírito Santo, me ajuda. Fruto do Espírito, mansidão, temperança. Como que eu vou pregar para um muçulmano? Como que eu vou evangelizar um muçulmano se eu não consigo responder as perguntas dele? Então me dá conhecimento, vou buscar conhecimento, vou estudar a Bíblia, vou fazer curso, vou fazer um seminário, vou me preparar para que eu possa ter conhecimento, vou pedir ao Espírito Santo que me dê temperança, mansidão, amor, para poder evangelizar, para poder responder as perguntas de forma calma, tranquila, sem criar uma dissensão no meio que eu estou. Amém? Nós também vemos Jesus vivendo em sociedade. Nós vemos na vida de Jesus, no dia a dia de Jesus, uma vida tanto social quanto religiosa. Muitas pessoas acham que Jesus ele tinha somente a vida religiosa. Talvez pelo fato de Jesus com 12 anos, né? Os pais, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está no templo. Aí, Jesus é o templo, e só viver no templo. Jesus só viver na igreja. Não, Jesus tinha uma vida social. O próprio texto que nós lemos lá em João, a gente vê a chamada dos discípulos, Filipe, Natanael, a gente vê Jesus rodeado de pessoas. Vida social. Jesus tinha amigos. Jesus tinha família. Os 2 primeiros capítulos de Lucas nos mostram que Jesus tinha primo, Jesus tinha irmão, Jesus tinha pai, tinha mãe, e aí a mãe tinha irmã, e primo, e tio, e Jesus tinha família, como todos nós temos. Todos nós vivemos em sociedade. Jesus vivia em sociedade, Jesus não vivia isolado. Então Jesus, quando criança, brincava, jogava bola, empurrava carrinho, não sei se ele jogava bola, mas, né? Jesus jogava bola, brincava de carrinho, botava peão, balanço, caía, ralava o joelho, ia chorando para Maria. Aí Maria, não, vai passar, bota aqui um metiolate aqui, bota aqui um spray, tá tudo. Obviamente, não que Jesus, não estou falando de Jesus, o presbítero disse que Jesus jogava bola. Não, estou, né, dizendo... Olha o sal grosso da Assembleia. Olha o sal grosso aí da Assembleia. Não, o que eu estou dizendo é que Jesus teve uma infância normal. Seja lá qual foi a brincadeira das crianças há 2025 anos atrás, não exatamente, Jesus brincava também. Seja lá quais eram as festas, né, as confraternizações, Jesus estava lá. O primeiro milagre foi no casamento. O primeiro milagre foi justamente num casamento. E aí, falando sobre isso, muitas pessoas acham que Jesus foi ríspido com Maria, né? Jesus foi... porque Jesus deu um fora em Maria, que filho desrespeitoso. Não tem nada a ver com isso. Vai estudar a Bíblia, vai ler os originais que você, né, vai ter um outro entendimento. Então, seria incoerente Jesus ter a sua natureza divina e humana e ser ríspido, ser respondão para sua mãe. Quebrar o mandamento, né? Ele já quebrava o primeiro ali já, né? Então, assim, Jesus tinha uma vida social, Jesus tinha amigos. Então, o crente pode ter vida social. O que nós fizemos ontem, por exemplo, churrasco da igreja, vai lá, come, brinca, ri, joga, se molha, se seca, molha de novo. É isso. Viver em comunhão é isso. A verdadeira campanha do sal grosso. Haja sal grosso. Sal grosso não, flor de sal. Não fala que era sal grosso. Era flor de sal. Jesus fazia isso, meus irmãos. E aí hoje você vê muitas pessoas na igreja que... Brincadeira, porque... Igreja não é para brincar, não. Não. Aqui não é o lugar de brincar, aqui é o lugar de cultuar. Mas a igreja, como corpo de Cristo, é lugar de brincar também. O crente também pode brincar. O crente também pode se divertir. O que o crente não pode fazer é escandalizar na sua diversão. Aí não pode. Aí já fica complicado. Porque aí não é que ele não possa se divertir, mas é porque a diversão dele está indo contra o mandamento divino. É porque a vontade dele está sobressaindo em relação à vontade de Deus. Aí não pode, de fato. Mas uma brincadeira saudável, uma diversão sadia, ter amigos, sair, se divertir, conversar, brincar, festejar. Por que um crente não pode fazer isso? Jesus fez. Jesus não só fez, mas nós vemos Jesus, talvez não ensinando diretamente, olha, fazei festas, né? Além de mim, mas Jesus com seus discípulos, levando seus discípulos e estando junto com seus discípulos e caminhando junto, viajando junto, conversando junto, brincando junto. Não tem problema nenhum. A crente não pode contar piada, não. Por que crente não pode contar piada? Ele não pode contar piada no púlpito. Mas numa roda, ele contar, se for uma piada sadia, não tem problema nenhum.
Ah, mas existe piada sadia? Aí já é outra história. Já é outro debate, mas o crente não pode rir, não pode se divertir? Pode. Ele tem que tomar cuidado com quem ele se diverte. Mas se divertir, ele pode. É lícito, é salutar, faz bem. Te digo que se você passar 365 dias da sua vida, do seu ano, sem se divertir, você vai ser uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa amarga. Você não vai refletir a beleza de Cristo. Você não vai refletir o caráter de Cristo. Lembre-se que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Não só no ponto de vista bíblico, não só no ponto de vista doutrinário, mas também no caráter social. Como que alguém vai despertar o desejo de se converter a Jesus Cristo se a referência de Jesus Cristo, de cristão dele, é a pessoa que vive reclusa, que não fala com ninguém, que está sempre de cara fechada, de cara amarrada, ia de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, Como que essa pessoa vai? O que não pode acontecer é o que acontece hoje em muitas igrejas, onde, para convencer as pessoas, a igreja abre as portas. E aí, quando eu digo abre a porta, não é que ela abre a porta para as pessoas entrarem. Abre as portas no sentido de que, olha, vamos botar aqui, pintar a parede preta, vamos colocar aqui um globo, vamos fazer aqui que nem aqui na Alemanha tem uma igreja, esqueci o nome da igreja, que o pastor da igreja, né, é uma igreja protestante, uma igreja luterana, não sei, que o pastor da igreja percebeu que a igreja estava ficando sem jovem. O que ele fez? Vamos fazer uma festa rave dentro da igreja. Porque aí os jovens, ao invés de ir para a rave lá fora, né, ele vai vir para a igreja. E fez uma rave dentro da igreja. Aí não pode. Porque aí quebra a palavra de Deus. A igreja não é um lugar de festa. Quando você... mas é uma festa cristã. Mas é uma boate gospel. Mas qual é a diferença? É só a música? E muitas vezes nem a música. A minha casa será chamada casa de oração. A igreja é para orar, a igreja é para servir, a igreja é para cultuar. Então eu posso fazer uma festa gospel lá fora? Depende, como é que é a sua festa. E aí a melhor forma de você obter essa temperança, lembre-se, primeiro, Jesus ele tinha vontade humana, mas sempre submissa à vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se pergunta se Jesus iria na sua festa. Será que Jesus iria no churrasco ontem? Com certeza. Você acha que ele iria? Sim. Se a gente tivesse 2020 anos atrás, quer dizer, aí Jesus teria 5 anos. 2000 anos atrás, Jesus com 25 anos, jovem, idade da Ênica, 25? Não é 25. E pelo visto é menos que 25. Não. Também não? Então, vamos deixar isso pra lá. 25 anos, Jesus jovem. E aí você fala assim, Jesus, vai ter um churrasco da igreja, Jesus. Vai ser ali no Tempelhof, lá perto. Tá convidado. Será que Jesus aparecia lá? Não. Olha, eu acho que sim. Será que Jesus participaria da brincadeira? Número 1, número 2, né? Jesus escolheu esse número 7. Número da perfeição. Né? Mas Jesus participaria da brincadeira. Agora, uma rave dentro da igreja. Será que Jesus participaria da rave? Só para fazer igual ele fez com o templo com as Zohar. Talvez ele até entrasse na rave, mas não vai participar. Quer ver um outro exemplo muito bom? Um outro exercício muito bom para nós identificarmos esse tipo de atitude, esse tipo de ambiente, esse tipo de atividade que as igrejas hoje, infelizmente, têm feito, muitas igrejas têm feito? O Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo habita em nós, certo? Mas isso não significa que o Espírito Santo vai aonde você vai. Tem lugar, no popular dizendo, que o Espírito Santo fica na porta. Tem lugar que o Espírito Santo fala assim, olha, aí tu vai entrar sozinho, contigo eu não vou não. Sabe por quê? Porque o Espírito é santo. E santidade significa separado. Então, por mais que o Espírito Santo habite em mim, né, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem simplória, tem lugares que o Espírito Santo fala assim, olha, aí tu vai entrar sozinho. Né? Gosto muito de você, habita em você, seu coração é muito confortável. Mas aí não dá para entrar não, porque eu sou santo. Então se pergunte, será que nesse lugar que eu vou, o Espírito Santo vai comigo? Ou ele vai ficar na porta? Se ele for ficar na porta, talvez, né, na maioria das vezes, se não todas, isso seja um bom indício de que talvez eu não deveria estar lá. Você quer ficar sem o Espírito Santo? E aí se você responde assim, não, mas vai ser só por 15 minutos. Então 15 minutos sem o Espírito Santo tá bom para você?
Bom, então talvez o questionamento seja, será que você tem o Espírito Santo dentro de você? Porque se você se conforma em ficar uma fração de tempo longe do Espírito Santo, talvez o Espírito Santo não tenha tanto valor. Certo? Um bom exemplo é o casamento. Quando você se conforma em ficar muito tempo longe do seu cônjuge, talvez o seu cônjuge não tenha o valor que você espera. É claro que a gente precisa ficar. Às vezes eu preciso ficar dias, semanas, meses, até anos longe da esposa, longe do marido. Mas uma coisa é você precisar, outra coisa é você está bem com isso. Cadê a tua esposa? Ah, não, minha esposa está em outro país, está no Brasil. É mesmo? Poxa, caramba, tem quanto tempo? Ah, tem 10 anos já. Ah, 10 anos que ela mora no Brasil, você mora... Mas tá tudo bem. A gente vive bem. Não, alguma coisa tem de errado. É diferente de cadê a sua esposa? Tá no Brasil. Quanto tempo? 10 anos já. Rapaz, a gente tá tentando, mas tá difícil. Sei lá, dinheiro, visto. Mas com pesar, com sofrimento. Então, se você se conforma de ficar longe de alguém que você ama por muito tempo, se conforma, aceita e tá tudo bem, alguma coisa tem de errado. O Espírito Santo é a mesma coisa. Então pergunta, será que Jesus iria se ele fosse convidado? Será que o Espírito Santo vai estar comigo lá dentro? Se Deus voltar, se Jesus voltar e eu estiver lá dentro, será que eu subo? Tem lugares que, talvez se Jesus voltar, você talvez não vai subir. Talvez seja um indício de que não é um lugar, não é um ambiente, não é uma atividade, né, boa para você fazer. Alguém levantou a mão, não vi quem é. Diga. Eu queria saber se é pecado. Por exemplo, eu tenho um. A pergunta é pecado. A Bíblia não é um livro de pode e não pode. Mas vai, faça sua pergunta. Se é mal, ok. Eu não bebo álcool, right? Mas eu tenho tipo amizades ao meu redor que fazem essas coisas. E tipo, eu quero que as pessoas se convertam, né? Então, como eu não posso chegar a dizer, já não posso conviver convosco, por exemplo, porque vocês têm esse tipo de vida. E eu abrir as portas da minha casa e dizer, ok, eu não bebo, mas vocês podem vir com a vossa bebida. Então, você falou para conviver. Veja bem, o que é conviver? Conviver nem sempre é fazer a mesma coisa, certo? Por exemplo, você é cristã, mas os seus pais não são cristãos, mas você mora com seus pais, você convive com seus pais. Mas eles não são cristãos, mas você convive com eles. Como que você vai pregar o evangelho se você não conviver com as pessoas que não compartilham, que não acreditam em Jesus Cristo, por exemplo? Agora, conviver não significa fazer o que eles fazem. Eu moro com os meus pais que não são cristãos. Eu convivo com eles, mas eu não faço o que eles fazem. Domingo eu vou para a igreja. Eu oro, eu leio a Bíblia. Então a gente precisa separar e entender o que é conviver. Conviver não necessariamente é fazer a mesma coisa, tá? Segundo ponto. Muitas pessoas, muitas igrejas, inclusive, utilizam como argumento a participação, por exemplo, de uma bebedeira, de uma coisa assim, para pregar o evangelho. Vamos lá, você tem 5 pessoas, dessas 5 pessoas, uma é cristã, 4 não são cristãs. 4 bebem, uma não bebe. Aí as 5 pessoas estão juntas, as 4 estão bebendo. Quais são as chances de você utilizar essa situação para pregar o evangelho, sendo a única cristã, para 4 pessoas que estão bêbadas? A ideia é você transmitir um bom exemplo, né? Não mas para bêbado? Bêbado não vem bom exemplo. Você tá bêbado. Sim, por exemplo, tipo o churrasco de ontem, se eu tivesse convidado algumas pessoas, 2 ou 3, e dizer, tipo, nós na igreja não bebemos, então vem com a tua bebida e tipo, nós sermos... Então, mas se você falasse, vem com a tua bebida, vamos lembrar, por exemplo, você tem um amigo que ele bebe e ele acha que tem que beber para ficar alegre. Você fala, não, pode vir entrar a sua bebida. Não seria melhor você falar assim, olha, a gente não bebe, tu pode vir ficar sem beber aí às 4 horas? E aí ele vai chegar lá e vai ver um monte de pessoas alegres, mas sem bebida. E aí isso pode trazer para entendimento que, bom, talvez não precise beber para ficar alegre. Entende? A ideia é fazer a pessoa se sentir mal, sabe?
Porque se você chega assim, eu não sei. Mas Você o chega evangelho é o com contrário, né? Você não pode querer convencer a pessoa, apresentar Jesus à pessoa, fazendo a pessoa se sentir mal. Você tem que trazer ela para fazer ela se sentir bem, não se sentir mal. Como que você vai falar do evangelho, falar de Jesus para uma pessoa, fazendo ela se sentir mal? Ninguém aceita uma informação de fora, isso no mundo, tá? Fora do âmbito cristão. Ninguém aceita uma nova ideia num ambiente desconfortável. É por isso que, como o nosso pastor fala, vamos fazer uma campanha social? Vamos. Primeiro tu pega da comida, da bebida, dá banho, corta cabelo, não sei o quê, depois você prega o evangelho. E não chega lá e fala assim, ó, evangelho, Jesus, tá, mas eu tô com fome, com frio, tem uma semana que eu não tomo banho. Não, primeiro tu aceita Jesus, depois tu toma banho. Não, é um ambiente desconfortável. Então primeiro você traz a pessoa para um ambiente confortável, para um ambiente bom, para um ambiente em que a pessoa se sinta bem, e depois você fala de Jesus. Entendeu? Agora, o que a gente não precisa fazer, ou que a gente, né, a Bíblia não nos diz para fazer, é nós nos misturarmos para levar o evangelho. O que nós vemos hoje a igreja fazendo, quando eu falo a igreja, não é essa igreja, mas a igreja, de maneira geral, no mundo inteiro, é ela se misturando para levar a mensagem do evangelho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para estar junto, não misturado. Jesus, ele nos mostra que Jesus estava junto dos pecadores. Então, quando a gente vai lá para a Bíblia, por exemplo, quando a gente vai lá em Mateus capítulo 9, a gente vê Jesus junto com pecadores, com publicanos. Lucas capítulo 7, Jesus com a mulher pecadora. Lá em João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana. Então a gente vê Jesus junto, mas não misturado. Tem uma diferença. A igreja hoje, ela quer se misturar. E aí, um exercício muito fácil da gente entender como que algo pode estar junto, mas não misturado, é a famosa experiência da água e óleo. Pega um copo d'água de vidro, metade dela de água, metade dela de óleo. Água e óleo estão juntos, mas não estão misturados. Eu posso dar para vocês, como isso aqui não é uma pregação, é uma aula, é uma escola bíblica, eu posso dar um exemplo pessoal onde que acontecia várias vezes comigo. Na minha família, tem pessoas que gostam de beber e tal, e as festas eram sempre regadas a cerveja e tal. E aí a gente brincava, eu e a Fabiana, poxa, aniversário de não sei quem, vamos? Vamos. Mas vai ter bebida, não sei o quê, vai ter música. A gente vai, quando você consegue perceber quando já saiu do controle. Então a gente ia, conversava, quando percebia que o pessoal já estava muito alterado, vamos embora, porque a partir dali não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem, seja cristão ou não. Não adianta eu falar de Jesus, mas também não adianta eu falar que algo é perigoso, a pessoa vai fazer de qualquer maneira, porque ela está fora da sua consciência. Mas, de novo, não precisa estar misturado. O problema da igreja hoje é que a igreja ela quer se misturar com o mundo para pregar para o mundo. A Bíblia não mostra isso para nós. A Bíblia nos mostra estar junto do mundo para pregar para ele, mas sem estar misturado. Diga. A primeira Janaína já tinha levantado a mão. Desculpa. Espera aí, rapidinho. Respondeu mais alguma pergunta? Mais ou menos. É porque eu não respondi sim ou não, né? Eu vou fazer um comentário em cima da pergunta dela, mas a irmã Janaína estava querendo falar comigo. Não, eu não justificaria, entendeu? Se eu fizer uma festa lá em casa, eu não vou convidar, né, pessoas que não creem, né? Uhum. Eu não ia perguntar ou falar, traz então a tua bebida porque eu não bebo. Eu simplesmente ia convidar e eles chegando em casa eu vi que não tinha bebida. E aí eles tinham que se contentar com o que tem. Minhas casas, minhas regras. Minha casa, minha regra. Não tem o conforto minhas regras? Minha casa, minhas regras. Ela não E não precisa falar, então traz a tua bebida, né? Simplesmente não fala. É assim, é muito interessante que muitas das vezes, quando você se comporta de uma maneira, você não precisa dizer que você se comporta daquele jeito, você só se comporta. Então, por exemplo, às vezes isso é bom e isso é ruim, tá? Mas vou tentar dar um exemplo aqui. Você tem, por exemplo, a imagem do pastor. Dificilmente alguém vai chegar para o pastor e falar assim: ei, pastor, já ouviu a nova piada do português? Ou, sei lá,
Já ouviu a piada do cachorro com fome? Dificilmente alguém vai falar isso pro pastor. Porque o pastor se comporta de uma maneira que você vai contar uma piada pro pastor, mas o pastor gosta de brincar, o pastor ri, o pastor conta piada também. Então, por que eu digo que isso é bom e isso é ruim? Isso é bom porque quando você se comporta de uma maneira, as pessoas não precisam te perguntar, você não precisa falar as coisas. O seu comportamento dá o seu testemunho. É o testemunho cristão que nós temos que dar. É ruim porque, às vezes, porque você se comporta de uma maneira, as pessoas criam, né, na cabeça uma aura, né, de que, não, o pastor ele passa o dia inteiro sentado estudando a Bíblia. Não, o pastor come, o pastor dorme, o pastor, né, vai no banheiro, número 1, número 2. O pastor brinca também, porque ele é homem. Né? É a mesma coisa de Jesus. Muitas pessoas acham que Jesus passava o dia inteiro no templo. Não, Jesus conversava, brincava, tinha seus amigos e tudo mais. Mas, se você der o seu testemunho, o seu comportamento, você não precisa dizer. As pessoas vão entender que, bom, isso não posso fazer, não vou fazer isso, porque aquela pessoa se comporta daquela maneira que não me dá brecha para fazer isso. Entendeu? Então, considerando que, igual a Anica falou, eu vou fazer uma festa na minha casa e aí as pessoas que eu vou convidar, elas bebem bebida alcoólica, então para não ficar um clima, né, ali constrangedor, então elas trazem as suas bebidas. Só que existe a ética cristã, né? Nós temos a ética cristã, que é o quê? É o comportamento pautado segundo a Bíblia. E nós temos a chamada ética social, tá? E a ética social, segundo o mundo ensina, segundo os costumes do mundo, uma das coisas que ela ensina é o quê? É a gente aceitar a pessoa do jeito que ela é, não é isso? A ética social, segundo o mundo ensina, é falar assim, eu sou assim, me aceita do jeito que eu sou. Então a gente olha para a ética cristã, dizendo assim, olha, não posso me misturar. Eu posso estar junto, mas não vou me misturar. E a gente pega o que a ética social, que é o mundo, vive, e fala assim, olha, eu sou cristã, me aceita desse jeito. Quer ir na minha casa? Vai ser assim. Sim. Então, se vocês, do mundo, né? Se vocês defendem a ética social de que tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são... Minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Agora, posso responder a tua pergunta com outra pergunta? Né? A gente falou sobre isso, Jesus fazia muito isso, não quero ser igual a Jesus. Eu tenho misericórdia na minha vida, mas aprenda a apresentar um outro lado, né? Eu sou cristão, meus amigos não são cristãos, eles bebem, se eles forem para minha casa, não, bebida não vai trazer porque minha casa é santa, tá? Então na sua casa não pode ter bebida, não estou falando certo e errado, estou só mostrando um outro ponto de vista para nós termos uma reflexão. Então na minha casa de cristão não entra bebida, ok? Mas aí quando você senta com seus amigos na mesa, tem fofoca? Na minha casa não tem bebida. Mas na minha casa, tem eu falar mal do pastor? Tem eu falar mal do irmão? Não adianta. A igreja, ela tá... Não essa igreja, a igreja. Ela tá preocupada com a bebida, e eu não estou falando que não tem que se preocupar, tá? Entenda. Ela tá preocupada com a bebida, com o cigarro, com as drogas, com o sexo. O crente não pode adulterar, mas fofocar, não existe o pecadinho pecadão. De novo, não estou falando que a bebida, o cigarro, o sexo, as drogas, vamos fazer, não é vamos fazer tudo, não vamos fazer nada. Só que nós cristãos, e aí de novo, nós, eu falo não nós aqui, mas os cristãos, eles olham para um lado e se esquecem do outro. É que nem as discussões do aborto. A igreja tem que ser contra o aborto, sim. Mas a igreja não pode dar um passo para trás e agir para que as pessoas não precisem abortar? A igreja tem que ser contra as drogas. Sim, sem dúvida. Mas será que a igreja não pode dar um passo para trás
e alcançar as pessoas antes que elas se entreguem às drogas? Por que a bebida não pode, mas a fofoca pode? Crente não aposta, né? Mas se a gente fizer um exercício de fé e a gente pegar a casa de 1000 famílias cristãs, talvez em 999 não tenha bebida alcoólica, não tenha cigarro, não tenha prostituição, mas talvez nas 1000 tem fofoca. Na 1000 tem falando mal de A, de B, se rebelando, traçando planos para se rebelar contra o pastor. Vou para outro lugar, vou para outro... Que isso? E aí? Isso pode? É por isso que eu digo, continuo dizendo, a Bíblia ela não é um livro de pode e não pode. Porque se a Bíblia fosse um livro de pode e não pode, a gente faria várias coisas que a Bíblia não diz que não pode. Porque naquela época não tinha. A Bíblia é um livro de moral, de princípios. Algumas coisas, a Bíblia é bem clara e contundente. Não pode. Homossexualismo, por exemplo. A Bíblia é bem clara quando ela fala, olha, homossexualismo é pecado. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Mas a Bíblia também fala, ou melhor, Jesus também fala que se teu olho, né, no caso o meu olho, olhar para a mulher do próximo, eu arranco ele fora. E a igreja trata somente o adultério como pecado. Mas você tem um monte... Pode entrar, meu. Pode entrar. Mas você tem um monte de cobiça. Você tem um monte de fofoca. Você tem um monte de fofoca. Então, por que eu estou fazendo isso? Justamente para a gente pensar e refletir. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, quando a gente vai, por exemplo, para Mateus capítulo 8, vamos abrir lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 24. Diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, ele quem? Ele, porém, estava dormindo. Jesus dormiu. Agora eu te pergunto, tirando os preguiçosos, quem é que dorme? Quem está cansado. Com sono. Se Jesus não fosse homem, se Jesus não tivesse vivido uma vida humana, plena, ou seja, 100% homem, Jesus não ficava cansado. Se ele não estava cansado, ele não precisava dormir. Mas Jesus dormiu. Quando a gente vai para João capítulo 4, versículo 6. João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Jesus se cansou e parou no meio do caminho. Parou, estava caminhando, ficou cansado e parou na fonte. Sentou e descansou. Normal. Como qualquer um de nós fazemos. Se Jesus não fosse homem, ele não se cansava. Mas ele se cansou. Então isso mostra que Jesus era humano. Ainda em João capítulo 19, versículo 28. João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. E aqui tem 2 pontos. Primeiro, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia exatamente o que tinha que acontecer. Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Jesus era consciente. Jesus não viveu um ministério inconsciente. Jesus não viveu um ministério do tipo, o vento me leva onde eu vou e eu vou fazer o que tiver. Não, Jesus era consciente. Como cristãos, nós precisamos ser conscientes da nossa missão.
Nós precisamos saber o que tem que acontecer. Nós precisamos, claro que não estou falando que acontecer no futuro, acontecer no presente. Jesus tinha essa consciência. Tanto que diz que depois que Jesus sabia que todas as coisas já estavam terminadas, todas as coisas já tinham acontecido, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, tenho sede. Jesus sentiu sede. E aqui não é que, repara bem, aqui não é uma incoerência no sentido de que, mas se Jesus já sabia, que Jesus disse que tinha sede, só para que todas as coisas se cumprissem. Não. Jesus, ele era consciente de tudo o que tinha que acontecer. É óbvio que Jesus sabia das Escrituras, sabia da profecia. Mas aqui o que João está querendo dizer é que, para que se cumprissem as Escrituras, ou seja, para provar que as Escrituras, que as profecias estavam corretas, Jesus sentiu sede. Jesus teve sede. Sede, água, necessidade básica do ser humano. Jesus teve sede. Isso nos mostra mais uma vez. E além disso, nós temos a morte de Jesus. Jesus morreu. O coração de Jesus parou de respirar, não parou de bater. Jesus parou de respirar. 3 dias, Jesus teve rigidez, mortes, não sei. Como fica duro o corpo? Jesus ficou frio, gelado. Jesus morreu, gente. A Bíblia nos diz que Jesus morreu. Por que ele morreu? O Salvador, papai. Não, também porque ele era homem, porque ele era humano, porque ele era pessoa, assim como nós. Diego, então qual a diferença de Jesus para mim? A diferença é que Jesus, embora humano, sempre submeteu a sua vontade humana à vontade de Deus. E por isso viveu sem pecado. Ou seja, Jesus ele tinha uma natureza humana, ele estava sujeito ao pecado. Mas sempre que ele era tentado a pecar, ele submetia a sua vontade à vontade de Deus. E por isso não pecava. Lembra quando Jesus foi para o deserto e foi tentado por Satanás? Ele foi tentado. Mas ele submeteu a sua vontade humana à vontade de Deus. E quando isso acontece, ele não peca. Se eu e você submetermos a nossa vontade humana à vontade de Deus todas as vezes, também. Só que é difícil. Não é fácil. É possível. Não é fácil. Se não fosse possível, a Bíblia não dizia que somente os santos herariam o reino de Deus. A Bíblia não falaria que sem santificação ninguém verá Deus. Então possível é. Jesus veio ao mundo para mostrar que é possível. Ele não veio para dizer que é fácil, ele disse que é possível. Então possível é, mas não é fácil. A nossa oração tem que ser que Deus nos ajude para que nós possamos, através do Espírito Santo, conseguir o máximo que nós pudermos. Porque a Bíblia nos coloca a santificação como uma condição. Não é uma característica, é uma condição. Então Amém? ele viveu a vida inteira como humano. Como humano, sem pecado. Natureza humana, 100% humana. Fez tudo que o homem faz, né? O homem humano faz, tanto do lado físico quanto do lado emocional, né? Por isso que a gente vê que Jesus entristeceu, se angustiou, chorou, dormiu, se cansou, andou, teve vontades, mas sem pecado. Por que sem pecado? Como que ele conseguiu essa façanha? Porque ele sempre submeteu a sua vontade humana à vontade de Deus. Que dentro da teologia chama como impecabilidade do Redentor, né? Exatamente. E é o que o pastor falou, porque Ele não cometeu pecado. Não cometeu pecado. Para nós, já passamos do horário, mas como é algo que é muito presente no nosso dia a dia hoje, só para a gente cumprir bem rápido. Algumas pessoas, algumas religiões, dizem que Jesus era um forasteiro. Né? Não sei se você já ouviu isso. Jesus é um forasteiro, né? Tem religião que diz que o movimento Nova Era, por exemplo, ensina que Jesus ele era indiano. E ele saiu da Índia e foi para Jerusalém. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra Jesus visitando 3 países, ou 3 localidades. Né? Claro, Jesus foi em vários lugares, mas 3 países ou localidades maiores. Primeiro, Jesus foi para o Egito, né? Lá quando Jesus nasce, que Herodes manda matar os meninos, José pega Maria, Jesus e vai para o Egito. Jesus esteve na Palestina, né? Israel, obviamente. E Jesus esteve também na Fenícia, no Líbano, norte da Palestina. São os 3 locais que a Bíblia nos mostra que Jesus esteve. Os mormons acreditam que Jesus esteve nos Estados Unidos.
O movimento Nova Era que Jesus esteve na Índia, e isso não tem base bíblica nenhuma. Jesus não era um forasteiro. E a maior prova disso, ou um dos textos que nos mostra isso, a gente vê lá, por exemplo, em Mateus capítulo 13, em João capítulo 7, onde vê que Jesus, ele era conhecido da comunidade, as pessoas conheciam Jesus. Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu naquele lugar. Então Jesus não era alguém de fora, tá? Para nós terminarmos, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas rejeita, palavras de Paulo a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Cuidado com as fábulas, cuidado com as histórias, cuidado com os rumores. Se afasta disso. Fica com a Bíblia. Ah, mas fulano disse. Não importa o que o fulano disse. Não importa o que os outros creem. Importa o que a Bíblia diz. Importa o que você crê. Quando você crê no certo, não importa o que os outros dizem. Cuidado com isso. Cuidado com as fábulas. Cuidado com as conjecturas. Né? Cuidado com as licenças poéticas. Cuidado com as imaginações. Cuidado com as firulas. Cuidado com tudo aquilo que diz ou leva a entender algo que a Bíblia não diz e que a Bíblia não dá a entender. Cuidado, fica com a Bíblia. Ah, mas aí eu não vou ter resposta para minhas perguntas. Talvez não seja uma pergunta, seja apenas uma curiosidade. E aí, se é a curiosidade, a Bíblia não tem compromisso com curiosidade. A Bíblia tem compromisso com a salvação da alma, com a salvação do espírito. Se é só uma curiosidade, lide, viva com a sua curiosidade. Como você chegar no céu, se tiver oportunidade, você mata a sua curiosidade. Mas cuidado, porque na busca em saciar a curiosidade, nós podemos perder a nossa salvação. Amém?